Nós acompanhamos também uma decisão do Supremo Tribunal Federal mudando a remuneração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma remuneração maior do que ele recebe até agora. 3% ao ano, mais a tal da atualização monetária, enfim, que praticamente é zero. E com isso, então, o fundo seria melhor remunerado. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: uma boa parte do financiamento da casa própria, dos imóveis, de uma maneira geral, vem da grana do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se ele for melhor remunerado, isso vai ou não acabar aumentando o custo de um financiamento de uma casa própria? Quem está aqui conosco para conversar sobre esse assunto é o Dr. Matheus Freitas, advogado do escritório ABL Advocacia. E gentilmente aqui conosco. Dr. Matheus, muito obrigado, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. E aí, doutor Matheus, como é que fica a situação então? Vai ter reflexo? Não vai ter reflexo? Qual é a sua avaliação? Perfeito, vamos lá. Todo trabalhador, eu acho que tem que estar ligado nessa revisão do FGTS, nesse julgamento, porque ela é de extrema importância. Porém, o amicus curiae, o amigo da Corte da Caixa Econômica Federal, trouxe um ponto importante, que seria o quê? Se tiver uma melhor correção, o fundo de garantia, isso talvez irá impactar diretamente nos financiamentos, né, da casa própria, que hoje é utilizado este valor do fundo de garantia por tempo de serviço. Então isso trouxe um certo alarme durante o julgamento. Por quê? Seria uma forma talvez de entregar com uma mão, tirar de outra, né? Nada adianta a gente ter um reajuste satisfatório no FGTS, porém encarecer os financiamentos para a casa própria que já não são baratos, né? Então, tudo isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não tem uma posição concreta de como que vai ficar. Bom, porque aí, então, o custo do financiamento ficaria mais barato para poder remunerar o dinheiro que está depositado no Fundo de Garantia. Na verdade, o que o pessoal trouxe seria ao contrário. Como agora teria que pagar mais pelo reajuste do FGTS, consequentemente, o valor dos empréstimos dos financiamentos da casa própria iriam subir. Ou seja, você dá um reajuste digno, porque o reajuste que nós temos hoje é extremamente baixo, não acompanha a inflação, porém, quando o trabalhador for lá financiar sua casa pelos programas da Caixa, por exemplo, ele não vai conseguir ter um juros tão acessível. Então, seria uma faca de dois gumes. Melhora a correção do fundo de garantia, porém, na hora que você for tomar um empréstimo, um financiamento, você vai ter juros mais altos a serem pagos. Então, isso foi um ponto extremamente importante levantado agora durante esse julgamento do FGTS. Matheus, hoje, o fundo de garantia é remunerado de que forma? Perfeito. Hoje nós temos o índice da TR, mais 3% ao ano. O que acontece? Este valor ele é muito baixo em relação a qualquer outro tipo de correção monetária. Por exemplo, o da poupança, que hoje está em mais de 6%, mais o índice da TR. Então, o que acontece? Hoje, quando você deixa o seu dinheiro lá no FGTS, na verdade, você é obrigado a deixar o dinheiro lá, você tem uma falsa sensação de reajuste, quando, na verdade, você está tendo uma perda no seu poder de compra. Então, essa revisão hoje, ela vem para sanar esse problema de milhares de trabalhadores que têm o seu dinheiro perdendo ali o seu poder. Mas você quer dizer, então, deixar o dinheiro no fundo de garantia, eu estou perdendo a inflação, é isso? Ele é remunerado a 3, exatamente. A inflação tem 5, 6, eu estou perdendo. Exatamente. Essa é a pauta da nossa discussão hoje no STF, né? Por quê? Hoje, você deixar o dinheiro no FGTS, você está perdendo. Infelizmente, não está acompanhando nem a inflação que nós temos no nosso país. Então, de certa forma, você está tendo uma perca gigantesca. Então, nasceu essa revisão que discutia o quê? Que tem que ser trocado esse índice de correção, hoje que é a TR, por um índice como o IPCAE e INPC, para que você tenha um reajuste digno no valor que você tem retido hoje lá no FGTS. Perfeitamente. Bom, remunerando melhor o fundo de garantia, na hora que eu precisar do empréstimo, eu vou ter também que arcar com essa melhoria. Vai passar para o custo do meu financiamento da minha casa própria, é isso? Exatamente. Esse é o ponto-alvo aí da discussão. Por quê? O ministro, que é o relator, né, o ministro Barroso, ele já deu o voto dele parcialmente favorável. O que ele trouxe nesse voto? Ele disse que o índice de correção do FGTS ele não pode ser inferior à caderneta de poupança. Ou seja, você não pode ter uma correção do FGTS que pelo menos
seja igual ou melhor que a poupança, o que não é hoje. Porém, na contestação, né, dos bancos, os bancários que estavam lá representando as instituições, eles trouxeram que aumentar esse reajuste, né, essa correção monetária, vai trazer um impacto negativo para fazer os financiamentos, porque a grande questão desse dinheiro seria esse cunho social de ter o financiamento mais barato para o trabalhador. E vale ressaltar também que neste julgamento, o ministro relator, o Barroso, ele deixou claro que o efeito seria apenas daqui para frente no seu voto. Isso traz uma problemática muito grande também. Vou explicar por quê. Hoje nós temos milhares de ações no judiciário discutindo a ação do FGTS. Tá? Porém, a grande maioria dessas pessoas já sacaram o FGTS quando se aposentaram ou sacaram para comprar um apartamento. E nessa forma que está correndo o julgamento, nas votações que estão acontecendo, esse efeito só seria daqui para frente. Então, milhares de brasileiros serão lesados se ficarem dessa forma, porque a correção só vai atingir quem está no sistema hoje. Quem já participou teve o seu prejuízo, mas não vai conseguir ter essa melhora da forma que está o julgamento hoje. Agora, Matheus, se houvesse um efeito retroativo, então, para pagar essa diferença em todo mundo, acho que não ia ter dinheiro no país, pô. Na verdade, sim, o impacto financeiro seria muito grande, realmente seria um impacto gigantesco. Mas o governo ele tem métodos para fazer esse pagamento, tá? Geralmente, nós já tivemos revisões no passado em que foram criados planos de pagamento, até mesmo recentemente não, nós tivemos plano Collor, plano Verão, que foram pagos dessa forma. Eles criaram uma metodologia de pagamento, eles não conseguiam pagar tudo de uma vez, mas cada ano determinadas pessoas iam recebendo. Mas o que acontece? É uma grande injustiça também para o trabalhador que recolheu durante todo esse tempo. Teve vários anos onde o índice da TR estava zerado, ou seja, você não tinha ali a correção monetária, e agora que você pode ter esse reajuste, né, essa revisão, o STF fala que é só daqui para frente. Então, tudo que você deixou de ganhar, que você perdeu no passado, aparentemente vai ficar no passado, se a votação caminhar da forma que está caminhando. Bom, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? É mais ou menos isso. Porque provocaria, de fato, a remuneração mudaria. Mas isso provocaria um efeito cascata, né? Da economia a partir daí. Né? Sim, seria um impacto com certeza bilionário, né? Sendo aprovado a revisão e dando retroativo para quem já teve a conta, que já sacou a conta e tudo mais, com certeza o impacto ele é bilionário. Mas talvez seria uma forma do STF de eles estudarem, para que consiga também trazer um pouco dessa perca que todos os trabalhadores tiveram aí desde 99. Então, realmente é algo a se pensar. Não é fácil, é uma faca de dois gumes, nós temos um valor muito grande que pode impactar na nossa economia, mas também tem muitos brasileiros que foram prejudicados da forma que está hoje a correção do FGTS. Bom, vamos aguardar então a decisão final. Quantos ministros já votaram, além do Barroso? Perfeito. Nós tivemos o Barroso, que é o relator, nós tivemos o André Mendonça, que já acompanhou o voto do relator, e o ministro Nunes Marques, ele pediu vistas do processo. Dessa forma, agora o processo vai ficar, de certa forma, suspenso por até 90 dias, onde ele disse até no próprio julgamento que eles receberam um documento da AGU um dia antes, que trazia números assustadores, né, do impacto da economia. Então, o ministro pediu vistas para entender um pouco mais, vamos dizer assim, o terreno que eles estão mexendo. Exatamente. Então, Matheus, muito obrigado pela participação aqui na Nova Brasil. Eu que agradeço o convite e a gente está sempre à disposição para trazer informação para a população, tá bom? Muito obrigado. Matheus Freitas, advogado, especializado na área do Fundo de Garantia e Direito Previdenciário. Deu para entender direitinho, ficou claro, bastante claro, né? Bastante didático, para a gente poder entender. Doutor, diga. O ministro Pedro Malan tinha uma frase que ele dizia que no Brasil não dá para prever nem o passado, e vira e mexe o país está de encontro com essas contas. Né? Como é que é? Nem o passado. No Brasil não dá para prever nem o passado. Nem o passado é prever. Pois é, aí que tá. Essa é uma questão extraordinária. E vamos ver se o Supremo também vai decidir se vai daqui para frente ou se vai ter efeito retroativo como ele ficou até agora. Sim, vai ficar. E qualquer que seja a decisão, Heroto, você vai ter que ser aí o passado como marca, né? Ou como bem ou como mal.